Senhor? Quero chamar a Ellen para louvar comigo. Aleluia a Deus. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei de desistir. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar.
Os irmãos vão se colocar de pé. A gente está lendo a palavra oficial nessa noite. A palavra oficial se encontra em Mateus 5. A palavra do Senhor vem dizendo assim: as bem-aventurados são. Versículo 1. Vendo Jesus a multidões, subiu ao monte e assentou-se e aproximou-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado o pobre de espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome de sede de justiça, pois serás farto. Bem-aventurados que os misericordiosos, pois alcançarão a misericórdias. Bem-aventurado o puro de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, pois dele é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriares, a perseguires e mentindo disseram todos mal contra vós, por minha causa. Regozijo vós, alegrai vós, pois grande é vós recompensa no céu, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vocês vão poder é uma palavra já praticamente explicada, né? Bem-aventurados somos nós, né? Que estamos aqui na presença do Senhor a cada dia, né? Porque a palavra vem explicando. E bem-aventurados somos nós porque sofremos calúnias, sofremos perseguições, e por isso o reino do céu será herdado por nós, né? Porque no versículo 13 ele vem dizendo aqui: bem-aventurado o pobre de espírito, pois deles é o reino dos céus, né? Que a gente venha ser cada dia mais humilde, né, na presença do Senhor, não só na presença do Senhor, que a gente venha ser humilde constantemente, não só na presença, né? Aí fora o mundo possa ver nossa humildade, porque não adianta a gente ser uma pessoa arrogante e desse jeito ainda não vamos conseguir nada. Então a gente tem que ser bem-aventurado, né, pelo Espírito Santo, né? A palavra do Senhor vem dizendo: bem-aventurados que choram, pois serão consolados, né? Nós seremos consolados pelo Espírito Santo, né? Claro que vamos passar, né, as perseguições, mas sabemos que o Senhor é aquele que nos consola, né? Quando Jesus foi ao céu, ele falou que ia enviar um consolador para nós. E esse é o consolador que nos vive com nós constantemente, 24 horas, nos consolando, né? Então a gente tem que ser cada dia mais fiel ao Senhor, procurar fazer a vontade do Senhor, porque o mundo aí fora, ele chama, né? E se a gente não vigiar, a gente cai. Então a gente tem que cada dia procurar nos render aos pés do Senhor, nos fortalecer. E se a gente der crédito à carne, a gente cai nesse mundo pecaminoso. Então que a gente venha cada dia vigiar para que a gente não possa estar caindo nesse mundão, né? Dá oportunidade para a diaconisa Graça estar louvando.
abraçar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Faz tempo que eu não pego o louvor e falo, Senhor, antigamente eu pegava, ensaiava e eu pegava o louvor. Eu quero isso de volta. Todas as vezes que eu me coloco para ensaiar um louvor novo, algo acontece e eu desanimo, e eu não quero isso para minha vida mais. E hoje eu tirei o dia ali, falei, vou ensaiar esse louvor. Se o Senhor me permitir louvar Ele, é o que eu vou entoar para o Senhor à noite. E esse louvor, ele fala de nós, né? Que muitas das vezes nós entramos em algumas situações e não conseguimos entender. Mas Ele é o nosso Senhor. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas, dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega a dizer: não entendo como foi que eu venci. O Senhor fala para ti assim: a verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Olha, escuta esse louvor. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: mãe, recebe esse louvor como oração do Senhor. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus segurando
Estou apresentando a nossa irmã que está cooperando com nós nessa noite. Lucimara, dirigente do Centro de Orações, Ministério Madureiras do Braz. Amém? Essa irmã fica à vontade na casa do Senhor. Como nós vamos receber a irmã nessa noite? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Volte sempre e saia com Deus. Irmão Renan, vai para cá a oportunidade. Aleluia. Salve, irmão do Pai do Senhor. Aleluia. Deus. Louvado seja o Senhor. Está lendo uma passagem que Deus colocou no meu coração. Se encontra em 1 Samuel. Capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículo do número 23. Deus não é, Ele sabe o que faz. Aleluia. A situação parece difícil aos olhos dos homens. Aos olhos de Deus, nada é, para Ele fazer nada é impossível. Amém? Eu está lendo para todo mundo dentro. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23, está escrito assim: E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteus de Gate, e falou conforme aquelas palavras a Davi, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente, e dizia os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir o rei enriquecerá de grande riqueza, e lhe dará a sua filha, e fará livrar a casa de seu pai em Israel. Versículo 31. E ouviu as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou o chamar. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa desse servo, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. 38. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça o capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si. No capítulo 45. E Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com uma espada e com uma lança e com um escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado.
hoje mesmo o Senhor te entregará a mim na minha mão, e o ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial de filisteus darai hoje mesmo as aves do céu, e os fareis da terra, e de toda a terra saberá que há Deus em Israel. Glória a Deus, aleluia! Amém? Palavra muito conhecida, onde a gente se encontra em uma guerra, sobe um filisteu para confrontar Israel. Não como só ele, se a gente fosse aprofundar na história, não só Golias, mas além de Golias tinha mais 4 gigantes. Ele sobe para enfrentar Israel, e em um certo momento ali eles estão reunindo os guerreiros ali, e Davi aparece. Davi aparece, e o irmão dele pergunta para ele: o que vocês fazem aqui? Ele até cogita e fala: você veio curiar? E as tuas ovelhas, suas pequenas ovelhas de teu pai? O irmão dele, se você for ler a história, ele fica furioso, se traz a ira no coração contra Davi, sem Davi falar nada. Davi até pergunta para ele: o que eu fiz contigo? O que eu fiz contigo? Sem ele fazer nada, o irmão se ira. E Davi fica indignado com aquela situação, porque o gigante se posiciona e falou. Ele afrontou o exército de Israel, e ninguém teve coragem de se posicionar contra o gigante. Tinha milhares de soldados, mas ninguém teve coragem de enfrentar ele. Nem mesmo 100, nem 200, nem 300 de uma vez. Temeram pelo tamanho, temeram pela estatura do gigante. E qual que é o gigante que está afrontando a sua vida? Como eu falei no começo, Deus ele não erra. Se ele chamou a mim, se ele chamou a você, ele sabe e ele confia que a gente vai vencer essa batalha. Fácil não foi, mas foi com estratégia que Deus deu. Muitos olharam para Davi e falaram: você não tem capacidade, não tem nem porte físico, nem tamanho, é só um menino, é só um jovem. E Davi falou assim: não, eu vou. Porque Davi ele estava indignado, porque ele, além de ele estar afrontando Israel, ele estava afrontando Deus. E chega, eles levam até Saul, que era o rei naquela época. Levam até Saul e falam assim: ó, tem um pequenino lá que está falando que vai contra um gigante. Saul manda chamá-lo. E qual que era o decreto? Quem vencer o gigante, eu lhe farei rico e darei minha filha ainda. Olha a proposta que o homem fez. Eu não sei qual é a situação que você se encontra, mas olha a proposta. Analisa a proposta que o homem está fazendo. E ele pegou, chamou a Davi e falou assim: tá bom, você vai? A proposta é essa, beleza? Davi ele não estava preocupado com a proposta. Ele estava preocupado com o nome do Senhor, que os pessoal estavam envergonhando. Ele se posicionou, sem ter estatura, sem ter tamanho, sem ter força. Um jovem, ratítico, magrinho, apenas um cuidador de ovelhas. E Saul pega e fala para ele assim: ó, toma minhas armaduras, meu capacete e a minha espada. Mas como que a gente vai usar aquilo que não é nosso?
Como que a gente vai colocar aquilo que não é meu? Que não é seu? Uma coisa é eu pegar a roupa do meu irmão que tem menos corpo que eu e colocar e não servir. Hoje alguém mais forte que eu e a roupa fica dançando. Imagina o desconforto. Mas Davi não. Davi, ele teve estratégia. Ele vai até o rio, no ribeiro, ele pega 5 pedras. Ele não pegou 5 pedras porque ele estava com medo de errar e falou, não, vou ter uma de reserva. Não, porque como eu falei, tinha 5 gigantes. E ele sabia que na hora certa ele ia derrubar. Um por um, se fosse possível. Se precisasse. E ele vai. Ele fala para Saul, não dá para usar isso aí. Eu vou assim mesmo. Chega lá, Golias até tira sarro dele. Tá sem nada. Tá sem roupa, tá sem espada, vai me matar como? Vai tentar como? Golias declara, vou arrancar a sua cabeça. E ele não tem medo, irmãos. Porque ele confiou. Duro é quando a gente está numa situação que o gigante, perante aos nossos olhos, é grande. E a gente não consegue resolver naquele momento. Mas se a gente orar, se posicionar e pedir estratégia, Deus vai dar. Porque não há nada maior nessa terra perante ao nosso Deus. Ele é maior. Ele criou tudo. Ele fez tudo. Não há Deus, não há ninguém, não há Deus. O único Deus é Ele. Deuses, estátuas, gigantes, não é maior que Ele. Ele vai permitir essa situação nos nossos olhos humanos, grande, para ver a nossa atitude. E Davi ele não quis saber. Ele foi, pegou aquela pedra. O gigante falou, tá bom, você vai vir. O gigante pegou aquela espada, a lança, largou até o escudo e foi afrontar ele. Ele pegou aquela bainha, pegou a pedra, girou. Ele protegido o gigante. Capacete, escudo, ele largou, peitoral, ele estava protegido, irmão, aos olhos humanos. Na hora que ele se aproximou, Davi jogou a pedra e pegou no centro da testa, porque tinha uma brecha, e foi aquela brecha que Deus mostrou para Davi. Ele tinha uma única chance, mas ele sabia que na hora certa ele ia derrubar o gigante. Por isso que Davi esperou. Davi não foi que nem louco, pegou e tacou e pronto. Não, ele esperou a hora certa. Está doendo, o gigante é grande, não tem possibilidade nos nossos olhos de a gente ganhar. Acalma seu coração. Na hora certa, Deus ele vai te dar a estratégia que você vai derrubar esse gigante. O profundo, que a pedra era pontiaguda, na hora que ele tacou, a pedra ficou na testa. Ela não bateu e saiu, ela ficou na testa. E o mais lindo de tudo, o gigante não caiu para trás. Quando a pessoa toma um impacto de frente, qual é a intenção? Ela cai para trás. O gigante não, ele caiu para frente. Porque além de Davi ter se posicionado, Deus falou assim, agora é comigo. Deus foi e derrubou o gigante. Vejo eu, Deus dando um tapa no gigante, ele caindo de cara no chão, de cara no pó. Porque alguém se posicionou perante ao nome dele. Alguém clamou e alguém teve atitude. Então, não se humilhe essa situação. Nos nossos olhos não tem solução, mas tem solução para Deus. Amém? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração nessa salvação do Senhor. Pastor, excelente a oportunidade de sequência já surgiu oração. Aleluia.
de oração mulheres idosas. Santa Igreja com a paz do Senhor. Amém. Oh, aleluia. Senhor, eu vim aqui falar contigo, pois sei que és meu amigo e entendes minha dor. Senhor, acho que não posso voltar, está difícil caminhar e te seguir até o fim. Senhor, as aflições me apavoram, as tempestades me afogam, meus inimigos caçam de mim. Senhor, está difícil a minha vida, é como um barco à deriva, no meio de um grande mar. Deus, fala comigo, tu és meu alento. Fala comigo, que quebra esse silêncio. Hoje eu nasci só pra você e decidi te responder e acalmar seu coração. Não teme mais, eu não perdi o controle, eu me perdi da sua noite e sou na situação. Fui eu que permitiu que acontecesse e o que não tinha tu perdeste. Te coloquei na provação. Fui eu que permitiu que a enfermidade sua família assolasse, pois tu estás em minhas mãos. Mas eu que vai chegar de surpresa. Que vai entrar na peleja. E o quadro vai mudar. Serei eu que me está fora de repente no todo lugar. A vinheta se acalma, me dá glória pra festejar e eu vou ter hoje. Eu me grita, essa outra, mas toda a vinheta tu é saudade. A vinheta
Aleluia. Nossa irmã Lucimara, com a oportunidade de fazer algo para o Senhor. Na sequência, a Jéssica já prepara um louvor para essa louvação. Eu tinha ouvido a tua tarde da bênção, né, irmã? Ali. E depois da tarde da bênção, eu tinha passado na casa de uma irmã missionária ali. Aí ela pediu uma oração e eu fui com a outra irmã. Eu disse, eita Jesus, eu fiquei errando o caminho. Eu disse, me guia, Jesus. Mas teve uma vez que eu passei aqui, eu falei assim, Jesus, um dia eu não vou entrar nessa igreja. Porque ela me chamou a atenção. Eu disse, irmão, muito avivado. E eu gosto de coisas assim, avivadas, Senhor. Aí eu disse, Senhor, fala comigo. Interessante, né? Como você já chega aqui dentro, o Senhor já fala com você. E o louvor foi interessante, né? Aqui o louvor aqui da Simão, falei, eita Jesus, Deus tá no negócio. Mas eu vou deixar aqui, quando eu entrei ali, em Isaías 54, interessante que eu vou ler aqui o 17, né, irmão, que fala assim, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda ferramenta contra ti em juízo tu condenarás. Esta é a aliança do servo do Senhor e a justiça quem vem de mim, diz o Senhor. Interessante que o Senhor está falando aqui, irmão, para que não temas, porque tu não serás envergonhada. Não tema porque você não vai ser envergonhado. Não tema porque vai sair a justiça, e ele é a justiça. E ele disse, ainda não que tocar naquele dos braços. Ai, daquele, irmão, que toca nos meus. Ai, daquele que ele diz que toda língua que se levantar contra ti, ele sabe que toda armadilha preparada para te matar, te destruir, o Senhor diz que tu verás e tu não vai ficar envergonhado. Ele disse, eu confundi os teus inimigos e saberão que eu sou Deus da tua vida. Ele disse, apenas descanse. Faça a minha obra, foi bendita aqui. Faça para mim, porque eu estou fazendo, trabalhando por ti. Ele trabalha, irmão, por nós. Ele disse somente fica aquieta e deixa eu agir ao teu favor. Tu saberás que eu estou e tu verás que eu vou fazer por amor a ti. E é daquele, irmão, não adianta se levantar com o servo do Senhor. Não adianta estar mais escondida com o servo do Senhor, irmão. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele te conhece. Jesus, ele sabe de tudo. Jesus sabe aonde está a sua dor. Só o Senhor. Tu conta, fala para ele. Ele disse, fala para mim. Eu sou teu pai. Eu sou dono. E eu acho o teu favor. E eu gosto do teu favor. Ele acha, por favor. Por isso que ele fala, nós temos um dono. Nós não estamos só nessa terra. Essa terra de gigante. Que o Senhor já te deu estratégia para derrubar o gigante. Já te deu estratégia. Você vai derrubar esse gigante. Esse gigante vai cair. E vocês vão ver que Deus é Deus. Neste lugar e na sua vida. No nome do Senhor Jesus. Eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus, Senhor.
Deus. Que ele venha prestar atenção no que o Senhor quer falar nessa noite. Você está tão confuso, achando que eu te esqueci, mas ainda estou aqui. Eu estou aqui. Estou em silêncio, mas estou agindo. Eu estou te vendo e sei que está ferido. Tudo isso vai servir de experiência. Estou te preparando para ter resistência. Você vai vencer o que ninguém jamais venceu. Você vai viver o que ninguém jamais viveu. Você não está vendo, mas eu estou agindo em seu favor. Eu sei que você esse caso é mas estou fazendo algo novo. Você é mais que vencedor. Pode ficar tranquilo, eu sou mesmo Deus. Descansa, pois estou cuidando do que é seu. Sei que nessa trajetória tem espinhos, mas todos vão ver que você venceu. Mas estou aqui, eu estou te vendo e sei que está ferido. Tudo isso vai servir de experiência. Estou te preparando para ter resistência e vencer o que ninguém jamais venceu. Você vai viver o que ninguém jamais viveu. Você não está vendo, mas eu estou agindo em seu favor. Eu sei que meu silêncio causa muita dor, mas estou fazendo algo novo. Você é mais que vencedor. Pode ficar tranquilo, eu sou o mesmo Deus. Descansa, pois estou cuidando do que é seu. Eu sei que nessa trajetória tem espinho, mas no final todos vão ver que você venceu. Nada vai te separar da gente. Eu estou contigo onde quer que vá. Creia, creia. Aleluia. Levante a cabeça, siga em frente. Este é o momento, isso vai passar. Creia, creia. Você não é sabendo, mas Deus está agindo em seu favor. Eu sei que o silêncio dele causa muita dor, mas ele está fazendo algo novo, porque você vai ser um vencedor. Pode ficar tranquilo, eu sou mesmo Deus, pois ele está cuidando de tudo que é seu. Eu sei que nessa trajetória tem espinho, mas todos vão ver que você venceu. Eu sei que nessa trajetória tem espinho, mas no final todos vão ver que você venceu. Aleluia. Somente creia que você é um vencedor. Em nome de Jesus, agradeço por nada para o Senhor. Usar a sua faculdade. Aleluia!
Grupo de varões. Salve a igreja com a paz do Senhor. Tirar de mim, mas ele até o fim. E declarou no coração tirar, meu marido diz que eu sou especial. Sabe por Deus, que vive aqui.
algo para Jesus? Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Tenho algo de Deus para vocês aqui. E assim diz o Senhor: meu filho, tenham calma. Esqueceu que eu sou o Deus dos impossíveis? Aleluia. Eu ouço a tua oração. Você irá se surpreender com o que farei na sua vida. É algo maravilhoso. Só peço que tenha fé e que deixe eu conduzir a sua vida até a sua merecida vitória. Ao Senhor, e agradeço a minha oportunidade. Palmas ao Senhor. Essa é Maria, com a oportunidade de estar falando para você. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, meu Deus. Casa a igreja, papai do Senhor. Enchei-vos do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito de Deus. Oh, abra os céus, Deus, e derrama a tua Shekinah. Oh, abra os céus, Deus, e derrama a tua Shekinah. Enchei-vos do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito de Deus. Oh, abra os céus, Deus, e derrama a tua Shekinah. Oh, abra os céus, Deus, e derrama a tua Shekinah. Como um sol temporal, como um rio sobrenatural. Oh, vem, Espírito de Deus. Oh, vem, Espírito de Deus. Como brasas vivas que vem do teu altar, como teu óleo que vem para curar. Oh, vem, Espírito de Deus. Oh, vem, Espírito de Deus. Obrigado, oh, vem agora. Nos responda na minha.
de glória. Dominado sou, ó vem agora. Nuvem fora na nuvem de glória. Tua glória se acende sobre nós, de repente. No meio da nuvem eu ouço tua voz, de repente. Todas as correntes começam a cair, de repente. O próprio Deus está aqui, de repente. Tua glória se acende sobre nós, de repente. No meio da nuvem eu ouço tua voz. Todas as correntes começam a cair, de repente. O próprio Deus está aqui, dominado sois, ó vem agora. Nuvem foca na nuvem de glória. Dominado sois, ó vem agora. Nuvem foca na nuvem de Hoje está louvando a japonesa Santíssima, qualitíssima jogo que está na casa do Senhor.
Os irmãos vão se colocar de pé, a gente fala na cadeira do pastor, eu vou fazer a palavra para você. Senhor, está aí, Senhor, te apresento, Senhor, por Santo nessa Senhor. Usa ele como canal de bênção, Senhor. Fala conosco, Senhor, aquilo que o Senhor tem que falar, Senhor. Fala conosco, Senhor, não só hoje, Senhor, mas eternamente. Usa teu filho, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Não só hoje, mas em toda a vida. Amém. Glórias a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por mais uma vez na igreja, casa do Pai, casa do Senhor. Os irmãos faltaram. É um mistério, né? Quando eu vou pedir para o presbítero Augusto dirigir o culto, quando eu vou avisar ele aqui, ele falta. Quando eu quero que o pastor Carlos pregue, geralmente ele falta. Quando é para os dois, né? Geralmente um falta, mas eles são um sinal de uma grande obra, né, em nossas vidas. Eu creio que o Senhor é fiel, mas graças a Deus quando um falta, o outro vem. Louvado seja Deus. Glórias ao nome do Senhor. Eu não sabia que iria ministrar a palavra hoje, mas quem governa o mundo é Deus. Quem governa o mundo é Deus. Louvado seja Deus. E eu estou no mundo. Você está no mundo. Você vive nesse mundo. Então quem governa a nossa vida é Deus. Irmãos, a questão de estar no mundo não quer dizer que eu estou afastado de Cristo. Eu vivo no mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus que ainda estou aqui e com o objetivo de subir ao reino dos céus. Porque, segundo a palavra de Deus, é o único lugar que não vai ter dor. Aqui na terra, sempre vai ter dor. Sempre vai ter aflição. Pastor, eu cansei, então pede para Deus te recolher. Se ele achar por bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque lá onde dor, aqui já tem. É interessante, irmãos, se você pegar uma pessoa com toda a dor que ela tiver e perguntar, você quer morrer agora? Aquela pessoa se lamentando da situação difícil. Tá ruim, irmão, tá ruim, tá difícil, tá. Você quer morrer agora? Não quero, não. Então não está tão ruim assim. Dá para caminhar um pouco ainda, né?
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eu quero deixar uma mensagem a qual Deus já tinha colocado no meu coração na oração, mas eu imaginava que seria o pastor Carlos pregar hoje. Eu quero dividir com você, porque eu estava na porta lá, o Espírito Santo de Deus, ele veio e disse para mim que a mensagem seria no livro de 1 Samuel, no capítulo 1 e no versículo de número 7. E depois eu vou ler uma mensagem, quando eu abri a Bíblia aqui no altar, Deus ele me mostrou também. 1 Samuel, o capítulo de número 1, o versículo de número 7. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. 1 Samuel, capítulo 1 e versículo de número 7. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja do Senhor? Diz a palavra de Deus da seguinte maneira: e assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Eu vou ler novamente. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? Pode se assentar. Vamos nos colocar neste culto, nessa noite, em lugar de Ana, e procurar entender a nossa vida diante de Deus. Por que nós estamos chorando? Qual é o motivo da nossa dor? É a pergunta que o homem faz à sua disjuntora no momento da sua dor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que existia um homem por nome de Eucana, e de ano em ano ele ia ao templo do Senhor, ele ia à igreja, e quando ele subia, ele levava consigo sua família, ele levava juntamente consigo a sua esposa, que tem o nome de Penina, e a sua esposa com o nome de Ana. Diz a Bíblia que Penina gera filhos. Diz a Bíblia que Penina é uma mulher produtiva e produz filhos normalmente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia também diz que Ana é diferenciada, porque não gera. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor ensina que com a geração de Penina, ela deixa subir para o seu coração uma exaltação, um egoísmo, um orgulho. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso é direção de Deus. Tudo isso é na permissão de Deus. Porque tudo que nós passamos aqui é na direção de Deus. É na permissão de Deus. Permissão não é algo que Deus ordena.
Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que muitas pessoas se frustram? Porque ele traz um desejo no coração e fica dizendo: Deus fez uma promessa. Tem coisa que é Deus que prometeu. Tem coisa que você pegou com suas próprias decisões. Tem coisas que é a escolha de Deus, mas tem coisas que é erro humano. E a Bíblia ensina no livro de Provérbios que o homem pode preparar muita coisa para o seu coração, mas a resposta certa, ela vem da boca do Senhor. Difícil é alguém querer ouvir e aceitar quando Deus diz não é o tempo. Difícil é o cristão vir num culto como esse e Deus dá alguém diz: olha, Deus manda dizer que não é tempo. Vai sair emburrado, vai sair chorando, se não for liberto. Porque se for liberto vai entender a voz de Deus, e ainda que estiver doendo, vai aceitar o não de Deus. A Bíblia ensina que há caminhos para o homem que parecem bons, mas o Senhor, Ele pesa o espírito. Porque quando eu abri a Bíblia no altar, Deus falou comigo no livro de Mateus, no capítulo 15, no versículo 24. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou confirmar. No capítulo 16, no versículo 24, quando Jesus disse aos discípulos: cada um tem que levar a sua cruz. Aí eu já entendi Jesus dizendo para os discípulos: cada um tem que levar a sua cruz. Se você quer me seguir, olha o que Jesus está falando para mim e para você que está ouvindo nessa noite. Se você quiser seguir Jesus Cristo, negue você mesmo, negue-se a si mesmo e venha. Agora, por que eu entro na casa do Senhor nessa noite? Eu estou disposto a negar as minhas vontades, as vontades da minha carne, e seguir Jesus? Ou eu estou somente para que Ele me dê uma bênção? Como eu entro na casa nessa noite? Porque aqui não é lugar de barganha. É o que a gente precisa entender. Quando a gente entende que existem pessoas que são levantadas muito rápido, porque são voluntários na obra de Deus. E a Bíblia ensina que Deus tem pressa na obra. O Evangelho tem que ser apregoado. O tempo é do Senhor. Mas a Bíblia ensina que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então hoje pouco se vê alguém que é disponível, que é voluntário para fazer a vontade de Jesus Cristo, que vai negar a si mesmo. É difícil encontrar pessoas com esse porte no dia de hoje, pessoas que estão abrindo mão muitas vezes do seu eu para seguir Jesus, entendendo que vai seguir Ele, mas vai sofrer que nem Ele, não na mesma proporção, não na mesma altitude das dores de Jesus. Mas você, para servir a Jesus e Ele, a gente vai ter que gemer, vai ter que chorar para ter vitória. Quando o nosso maior objetivo aqui não é receber bênção material apenas, é um dos nossos objetivos, mas o nosso maior objetivo tem que ser fazer a missão, ser um missionário, ser um pregador, ser um levita, resgatar almas para o reino dos céus e receber o endereço de Deus. Quer endereço de Deus? Tem que orar. Quer endereço de Deus? Tem que buscar o Senhor, tem que ter propósito. Louvado seja Deus. A Bíblia é nítida, irmão. A única maneira que eu vou me chegar a Deus, a única maneira que eu consigo falar com Deus, é quando eu me ajoelho e começo a levar com Ele uma história, um diálogo, a minha dor, a qual Ele já está vendo. Eu começo a pedir perdão para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem como falar com Deus mandando mensagem pelo WhatsApp. Tu não vai falar com Deus mandando mensagem pelo WhatsApp. E nem eu. A única maneira é orar, é buscar o Mestre, é buscar a presença. Sabe, se você começar a orar, Ele vai começar a te revelar coisas profundas.
Se você orar mais, Deus vai abrir um leque para você. Ele vai te mostrar o que está acontecendo à sua volta. Por que é que você não está conseguindo? Por que é que não está indo? O que é que está acontecendo? O que é que está faltando? Que a sua vida não desembaraça. E parece que vai a pior. Parece que a tua história vai a pique. Parece que vai naufragar. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro objetivo é buscar a Deus e por Ele, para Ele. Porque para Ele são todas as coisas. Dele são todas as coisas. A Bíblia ensina claramente que Penina gera. Ela gera por gerar. Normalmente, naturalmente. Só que Ana quer gerar. Mas Ana ela é voluntária, é diferente. De alguém gerar por gerar é fácil. Cantar por cantar é fácil. Pregar por pregar é fácil. Mas pregar com propósito é diferente, irmão. Vir ao culto com propósito é diferente. É o que Deus quer ver em mim e em você. É andar diferente na casa. É andar diferente no culto. Louvado seja o nome do Senhor. Vir para adorar de verdade em espírito. Me louvar e agradecer o nome do Senhor. Com o objetivo, eu vou abrir aqui a minha boca. O céu vai bradar. E almas serão libertas. Corações serão convertidos. Nações virão a Deus. E eu na minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, meu Deus. Se você não pregar para a casa de alguém, como é que a tua casa vai servir a Deus? Se é plantando o que eu vou colher. Se a Bíblia diz que o que eu planto na carne, eu vou colher na carne. O que eu planto é em espírito, eu vou colher em espírito. De que forma é que você está plantando? É com o teu eu? É com o teu eu que você está plantando? Não, eu sou assim e não mudo. É com o teu eu que você está plantando? Deus, se o Senhor não fizer, eu largo tudo, hein? Tira o eu. Aleluia, Deus. Tira o eu e desce. Oh, glória. Porque o Deus que eu sirvo tem poder de reter a sua bênção, viu? O Deus que eu sirvo, ele tem poder de quando o anjo estiver descendo com a vitória, ele pode falar: para aí, anjo, volta para trás. Deus tem poder. Aleluia, meu Deus. Não dá para começar a subir uma escada pelo meio dela, irmão. Tem que subir degrau por vez. Sobe um por vez. Sobe degrau por degrau. Sobe na oração. Sobe no clamor. Sobe na humildade. Sobe na simplicidade. Vai procurar o teu chamado com Deus. Busca qual é o teu chamado diante do céu. Deus, o Senhor me chamou. Qual é o meu chamado, então? O que o Senhor tem comigo? Não adianta, irmão. Eu já passei por vários processos. Eu entendo que virão processos que serão difíceis para me passar. Eu entendo que vai chegar um momento que eu vou querer desistir, mas o endereço é a oração, é o joelho, é dizer: Deus, a minha carne está chamando para parar, mas eu não quero parar, Senhor. Me dê força, me dê graça. Aquele desânimo, aquela anemia espiritual, ela vai passar e você vai ser edificado diante dos céus. Eu não sou bom, irmão, para esperar passar 10, 15 anos, louvado seja o nome do Senhor, vendo as coisas da vida passar diante dos meus olhos e eu não tomar um posicionamento diante do Senhor. Com a dor ou sem a dor, você vai ter que fazer aquilo que Deus determinou na sua vida, chorando ou não. Deus contempla as lágrimas, contempla sim. Deus contempla o nosso choro pela madrugada, Ele contempla. Mas não é o meu choro que vai mudar o decreto de Deus. Enquanto não tiver a perfeição que Ele quer, Ele não vai mudar a história. A Bíblia ensina que Ana, ela sente desejo de gerar, ela é voluntária. Mas a palavra é nítida em dizer, o texto diz que Deus havia lhe cerrado a madre. Quem cerrou a madre? Foi Deus. E
frutífera. É a penina que fica irritando ela. Qual será o problema na história? Igreja de Deus, é profundo o que eu vou dizer aqui. Nós temos uma facilidade para apontar alguém e dizer: você é culpado. Eu quero ver ter atitude para olhar para mim e dizer: Deus, o problema sou eu? Senhor, será que o problema não sou eu? Será que não é eu que tenho que descer? Porque a Bíblia ensina que a salvação é individual, cada um deve levar a sua cruz, irmão. Enquanto você ficar se preocupando e não se prepara para levar a sua cruz, levar a cruz, levar o madeiro, exige um preparo. Exige um preparo para levar o madeiro. Eu começo me alimentando. É um serviço, é um trabalho, é um esforço físico que eu vou ter que fazer. O que eu vou fazer é me alimentar, me preparar interiormente, preparar o meu emocional, porque é como se o trabalhador sabe que amanhã vai levantar às 4 da manhã, ele vai chegar em casa depois de um culto como esse, ele vai dizer: eu preciso dormir depressa, porque eu tenho que estar preparado para trabalhar amanhã, eu preciso estar descansado, eu preciso estar atento nos meus afazeres, para mim não fazer besteira. Louvado seja o nome do Senhor. O médico vai dizer: ei, eu tenho uma cirurgia para fazer amanhã, eu preciso me preparar, é bem descansado, é uma cirurgia delicada, exige um preparo para carregar o madeiro, exige um preparo para carregar o madeiro, tem que ter preparo para carregar o madeiro. Meu Deus, meu Deus. Dessa forma, Primeiro senta e escuta, sacia da palavra, se alimenta, toma uma posição diante de Deus, eu, você. Porque certamente na casa o problema não está em penina, porque aquela irritação foi combustível para que Ana tomasse uma atitude, porque ela vai de ano em ano. A Bíblia diz que ela vai de ano em ano, mas em momento nenhum a Bíblia declara que ela se dobra ali na proximidade de um sacerdote e começa a clamar. Em momento algum a Bíblia vai relatar, ela vai de ano em ano. Talvez ela orasse 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, talvez ela orasse quando chegasse. O que nós aprendemos é que certamente, como uma mulher idônea, está acompanhando o seu cônjuge, o seu cabeça, o seu sendo submissa, certamente ela vai fazer as suas obrigações na casa, certamente ela sobe, ela desce, ela prepara a mesa, certamente a Ana ela vai fazer a limpeza, certamente Ana faz os seus deveres para com o homem. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes eu quero fazer o meu dever com o homem, e para que o homem veja, e esqueço de unificar as coisas. Eu tenho que cumprir o meu dever com o homem, para que o homem veja, mas ligado no céu, para que Deus ele veja a minha atitude, a minha obediência, o meu posicionamento, o meu clamor. É um conjunto de coisas. aleluia, meu Deus. Está querendo fazer somente para que o cana veja, irmão, não vai adiantar nada, porque não vai passar do teto. Ô, glória. Se eu querer fazer aqui somente para que o cana veja como eu sou bonzinho, eu cana, veja que eu limpo, eu cana, veja meu esposo, a minha dedicação. Mas o céu está querendo falar com você no íntimo. O céu está querendo ver você pegar a sua prova e rasgar ela de ponta a ponta. Pega a sua prova e rasga de ponta a ponta. Para de parar pela metade, para de fugir do processo. Aleluia. Para que o céu te veja. Ô, glória. Fazer para ser visto na rede social é muito fácil. Eu quero ver o céu te enxergando. Aí eu quero ver Deus olhando dentro do teu coração com um olhar fixado, como chama de fogo, assim como foi na vida de Pedro. Quando alguém vai dizer: Pedro, você estava com Jesus? Pedro vai dizer: eu nunca estive com ele. Alguém vai dizer: Pedro, você estava com Jesus? Alguém vai dizer: não conheço esse homem. Pedro vai dizer: não conheço esse homem. Louvado seja o nome do Senhor. Repentinamente, olha a cena, fecha teus olhos, imagina, lá no fundo vai passando os soldados, agarrados com Cristo Jesus, levando ele para ser morto.
Eu imagino Pedro dizendo: o céu me viu. O céu viu minha negligência. O céu está vendo a minha negligência. O céu está vendo o meu falecimento espiritual e a minha falta de atitude. O céu está vendo a minha casa naufragando e a minha falta de atitude. O céu está vendo, o céu te viu. O céu te viu nessa noite. Os olhos do mestre estão fitados em mim. Os olhos do mestre estão fitados em você. Nada vai ficar em oculto diante dos olhos do Senhor. Nada fica em oculto. Fazer por fazer é tolice. Muitas vezes você vai ver alguém. Eu vou citar um irmão. O cantor Luciano. Ele louva diferente, mas ele se consagra pelo hino. Ele se prepara para louvar. E quando ele começa a louvar, não é mais ele que louva. A sua alma expõe o que está dentro dele. A sua alma começa a expor o que está de dentro para fora. Surte efeito quando ele abre a boca, fala comigo, fala com você. Louvado seja o nome do Senhor. Faz para o céu te ver. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia ensina que anda, sobe, desce, vai. Faz, cumpre o seu propósito, igreja. O Senhor Deus vai estar faltando alguma coisa em Ana, a qual está Deus esperando a atitude dela, porque o problema não está em Penina. Deus ainda é tão fiel, é tão maravilhoso, que Ele ainda dá um incentivo para Ana. Ana quer gerar, mas não tem atitude. Olha o que Deus faz: coloca uma Penina dentro da casa para irritar, para provocar. Louvado seja Deus. E aquilo ali, irmãos, em vez de ela negligenciar, aquilo ali vai aguçando dentro do desejo, vai trazendo dentro dela o desejo. Não, eu preciso gerar. E o meu filho, a geração que eu vou trazer vai ser diferente. Por quê? Porque quando eu gerar, eu não vou apenas gerar. Quando eu gerar, olha a alma de Penina falando com Deus, gerando quando sobe. Quando eu gerar o meu filho, Senhor, quando eu gerar, Senhor, quando eu gerar, e um dia ela sobe, ao invés de sair do tempo, agora ela vai se dobrar. Louvado seja o nome do Senhor. Ao pé da coluna, ela se dobra próximo de um sacerdote, e ela começa em espírito falar com Deus, e ela começa a dizer em espírito, certamente, pois a Bíblia não relata, ela faz um propósito com Deus. Ela começa a dizer: Senhor, se eu gerar, Senhor, se tu me der, Senhor, se tu abrir a minha mão, Senhor, se tu fizer, Senhor, bem sei eu que tu não pode, e nenhum dos seus planos pode ser esta. Senhor, se eu gerar, Senhor, se tu me dá, Senhor, se eu tiver, Senhor, se eu conseguir, Senhor, se eu conseguir, eu vou levar e vou entregar no templo para te servir por todos os dias da vida dele. Propósito, irmão. Cadê o propósito, irmão? Só foca o bem material. Só foca lá. Ei, Jesus está acima de todas as coisas. Jesus está aos ares. A Bíblia vai dizer: entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Só que não adianta entrar no quarto, fechar a porta e começar a clamar em alta voz, porque alguém tem que me ver que eu estou orando, alguém tem que perceber que eu estou orando. Eu vou chegar na igreja, eu vou orar 40 minutos, para alguém ver que eu estou orando. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta entrar no quarto, fechar a porta, ficar no silêncio e ficar falando tudo abrindo a boca para o diabo ouvir teu projeto, para o diabo ouvir teu propósito, barrar você. Entra no quarto, irmão. Fecha a porta. Chegou a hora de falar com Deus. A Bíblia ensina que Deus é onisciente. Ele é onipresente e onipotente. Antes de eu pregar, ele já sabia tudo que eu ia pregar. Porque ele é Deus. Ele já sabia. Aleluia. Eu vejo um cristão quebrando a cabeça, irmão. Eu vejo membros daqui, membros de fora quebrando a cabeça porque não tem propósito. Porque não põe projeto. Entra, diz, sai, diz, só pensa nele. Só pensa na barriga dele. Só pensa na casa dele. Ele não pensa mais que pode entrar alguém aí embriagado e ele o abraçar fedendo. Louvado seja o nome do Senhor.
Não se tem mais expectativa de dizer, Deus, tomara que alguém entre e entregue a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Já não se tem mais isso, irmão. Já não tem mais escolhas para o hino. Ah, eu não preparei nada, se me der uma oportunidade, eu gasto 10 minutos lá para separar o hino que eu achar primeiro, eu vou cantar. Não. Tu já teve um ensaio no cenário. Lá na sua casa, Deus falou com você. Quem sabe se você olhar o que está passando, e hoje seja um momento não de dor na sua vida, mas de vitória, tu vai chegar aqui e vai dizer assim: foi difícil tudo que passou, quantas vezes. Aleluia. Alguém já vai entender se ela passou e está cantando, eu passo também para cantar amanhã. Se alguém estiver chorando, vai dizer assim, com profecia na sua vida: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a videira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Traz o livro da sua dor como testemunho para alguém que vem em pé dizendo: eita, está tocando na minha alma. Quando Ana desce, ela vai dizer aos céus: abre, amado, não por mim, mas para que venha se cumprir o teu propósito, para que venha se cumprir tua chamada. Abra, minha amada, me dá um varão, é para a tua obra. Mal sabia Ana que o propósito dela foi o próprio Deus que escreveu e colocou no coração dela. Mas de tanto olhar para a irritação do homem, não se posicionou para levar sua cruz. Mas de tanto olhar para críticas, não se posicionou para levar sua cruz. Eu gero, você não gera. E aquilo foi entrando. Cuidado com as palavras que você ouve e deixa descer no seu coração. Cuidado para quem é que você está emprestando o seu ouvido, se é para Deus ou se é para o diabo. Se o Satanás está soprando e dizer: larga dele, larga dela, abandona a sua casa, vai embora, isso é obra do diabo, meu irmão. Se você ouviu isso nessa noite, desceu para o seu coração, eu quero lá no final do culto com você, porque esse demônio vai sair daí hoje. Esse demônio com palavras vai sair do seu caminho nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus revela. Talvez você entrou nesse culto olhando e dando lugar para a sua carne, mas hoje você vai ter que sair daqui, porque você está sendo avisado. Você está sendo avisado, e ninguém se responsabiliza pela sua vida lá fora, senão Deus. O diabo pode te matar aí fora, se você não dá crédito à palavra de Deus. Talvez você está olhando e dizendo assim: do lado de lá vai ser melhor, vou abandonar minha responsabilidade. Talvez o diabo está soprando e dizer para você: desiste de Deus. Sabe por que a gente desiste de Deus muitas vezes? Porque a gente tem uma segunda opção: voltar para trás, que não é bom. Deus é tão fiel que Ele disse: eu vou dar o livre-arbítrio, vou dar duas opções, o céu e o inferno. Que Deus maravilhoso, que Deus zeloso. Para entrar no inferno, vai de qualquer jeito, o diabo aceita. Para entrar no céu, toma sua cruz e leva ela.
Nega a vontade que está batendo na porta do teu coração nessa noite. Trai ele, trai ela, abandona tudo, some, põe um fim na história. Você vai aumentar o seu problema, porque você vai voltar como um filho pródigo. Deus te busca nem que for, vou dizer, se Ele quiser, Ele busca nem que for no inferno. Sim ou não? Sim. Quem tem chamado não consegue desviar. Até pensa, mas não consegue. Porque Deus marca encontro. Ô filho pródigo, você esqueceu que quem manda nessa cidade também choveu. E isso nem dá no meu coração, sabe por quê? Eu falei aqui que Deus governa no mundo, olha só que profundo. Eu nem imaginava. Você esqueceu que eu também mando aqui em Francisco Morato? Você esqueceu que eu também mando aqui nos Estados Unidos? Irmãos, se você não assiste televisão, até o dia que eu vi de ontem, mais de 8 mil pessoas morreram em terremoto. A Bíblia está se cumprindo, irmão. Ninguém é sério, 16 mil dobrou. Em menos de 15 dias dobrou o número de pessoas morrendo. São naufrágios, são tragédias inúmeras no mundo inteiro. A Bíblia ela está se cumprindo, irmão. Só que ainda é o princípio. Imagina chegar na metade de tudo isso, como é que nós vamos estar, irmão? Será que nós temos suporte para aguentar o que está por vir? Irmão, saber que você está orando pouco, isso você já sabe. Você precisa entender que você precisa buscar mais. E eu também. Quando Ana vai falar com Deus, do seu jeito, o profundo é: alguém vai dizer, entra no quarto, fecha a porta e ora. Só que Ana ora fora do quarto. O profundo é que no quarto quem ora, ora em oculto. Só que Ana ora fora do quarto e ora em oculto. Porque o negócio dela é com ela e Deus. Ela está orando do lado de fora do quarto, mas do lado de dentro da casa, do lado de dentro do templo. Quando ela começa a orar e falar com Deus, eu creio que se fosse eu, como pastor, e ver um bombeiro alcançar um objetivo, o irmão está se esforçando, Deus levantando o irmão, eu me alegraria, irmão, abrindo um sorriso tão bonito e dizer: ele está entendendo o que Deus tem na vida dele. Você imagina Deus olhando para Ana lá embaixo e ela ligada com Deus. Imagina a alegria do coração de Deus. Ela entendeu o meu propósito. É o Samuel que vai ser levantado e tirado de dentro da madre de Ana. A Bíblia ensina que Deus abriu a madre dela e deu para ela o filho. Mas antes ela teve que passar pelo profeta, porque Deus não desmerece ninguém. O profeta foi levantado para ser respeitado. Você é profeta? Certamente tem alguém que vai ter que passar por você para receber uma vitória. A Bíblia ensina que quando ela estava falando com Deus em espírito, o sacerdote olha e não entende como embriagado, mas ela aí confessa, abre a boca, porque tem coisa que eu tenho que confessar e tem coisa que eu tenho que falar em espírito com Deus. Tem coisa que eu posso falar, tem coisa que não. Tem coisa que nasce aqui que é eu com o Senhor Jesus. É no silêncio. Tem coisas que eu posso falar. E tem coisas que eu devo falar. Tem coisas que não é necessário falar, mas se eu quiser eu posso. O sacerdote profetiza: vai em paz. Deus conceda a sua petição. Nasce um menino, é levado ao templo, é levantado como sacerdote, como servo, como um juiz de Deus. Aí ele vai executar a sua função, porque antes de Deus entregar o filho para Ana, ele preparou ela, irmão, para você receber a bênção que você está querendo de Deus, ver as coisas de Deus no lugar na sua vida. Essa dor que você está passando é um preparo.
Mas toma cuidado para essa dor não se levar, para você não colocar a mão onde não deve, para você não trazer excesso para o processo de Deus. Porque toda vez que você colocar a sua mão, Deus vai tirar dele, porque Deus não precisa de minha mão para fazer alguma coisa. Quando eu coloco a minha mão, Deus tira dele. Fala, então vai, se você pode, resolve. Aí você vai rodar e ficar no mesmo lugar. Quando Deus colocar a mão e você deixar Ele fazer, aí você vai glorificar o Senhor com muito mais potência do que hoje. Traz o propósito nas mãos de Deus. Traz para o altar, como Ana ela fez. Porque Samuel levantado, foi ele quem Deus já sabia que iria usar. A palavra que Deus me deu no altar, ela condiz e se confirma com a palavra que foi lida no início e com o que eu estou pregando aqui. Por quê, pastor? Porque Samuel, ele ungiu Davi a rei, mas foi na direção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Saul foi levantado a rei pela opção do povo, pela vontade humana. Quando eles batiam na tecla, Senhor, precisamos de um rei, certamente Deus estava dizendo, ainda não é tempo. Só que eles não aceitaram o não de Deus. Eles agiram contra a vontade de Deus. Deus é fiel e zela pela sua palavra. Aqui dentro você vai encontrar algo escrito como: Deus concede o desejo do teu coração. Então, se está pedindo, Deus vai conceder o desejo do coração deles. É isso que vocês querem? Depois de muita insistência, Deus entrega. O preço é alto, o homem bagunça. A Bíblia ensina que a caminho para o homem que parece bom. O povo olhou e entendeu que ele seria um bom governo, porque era bonzinho. Mas a Bíblia ensina que quando Saul ele começa a governar, ele começa a mostrar quem ele realmente é. Ele começa a trazer notório que estava em oculto. Ele começa a mostrar o tipo de homem que ele é, a classe de homem que ele é. Um homem egoísta, avarento, ganancioso, despreparado, fora da posição que Deus o queria, porque ele teve o tempo para ser preparado, porém não aceitou o preparo de Deus. Agora Deus levantou, só que o mesmo Deus que levanta é o mesmo Deus que rejeita quando Ele quer. E aquele que negar o Senhor vai ser negado também por Ele. Aquele que negligencia a obra de Deus é intitulado na Bíblia como alguém maldito. Maldito o homem que negligenciar a obra de Deus. Maldito é o homem que nega aquilo que Deus quer, ao invés de negar suas próprias vontades, colocando as suas vontades em primeiro lugar, para fazer o que sacia sua carne, e não querendo fazer a vontade do Senhor. É tudo bíblico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não negue a Jesus Cristo. Negue você mesmo. Que eu não negue Cristo, mas que eu negue a mim mesmo. Temos problemas e a fraqueza também bate na nossa porta, muitas vezes. Mas o segredo é orar, é falar com Deus, para obter vitória. Quando a Ana entendeu o que Deus realmente queria, que o problema não era nem a sua madre, não era a sua rival que irritava. O problema, porque muitas vezes está que nem Ana, Senhor, eu não falto um culto, praticamente todos os cultos eu estou lá, mas só está vindo. É importante você estar vindo, mas o conselho bíblico nessa noite é: venha diferente, venha melhor, mesmo que esteja doendo o seu processo, mas não só venha, porque Ana estava sempre lá quando seu esposo ia ao culto, mas não da forma que Deus queria. Agradava ao seu marido, mas não estava agradando ao Senhor. Quando ela entendeu, Deus foi ali ao amado dela. Eu vou, porque se eu não for, alguém vai dizer.
alguém vai me criticar. Continue vendo, porque as críticas muitas vezes são construtivas para as nossas vidas. Quando você olhar e levantar pela manhã, observe tudo que vai acontecer à sua volta e tudo que vai ser falado. Pega tudo aquilo, ajunta, depois você senta e vai vendo, isso presta, eu quero, isso não presta, eu jogo fora. Tranca a porta do seu coração, abre ele e solta as palavras boas, as palavras que têm direção de Deus. As palavras negativas você tranca a sua porta, não deixa ela descer não deixe as palavras negativas entrar no seu coração. E usando a Bíblia para terminar, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, porque isso pode criar raiz, te matar espiritualmente. Seja como Ana. Seja como Ana. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos para casa. Porque amanhã nós temos uma tarde com Deus. Amanhã às 3 horas, às 15 horas da tarde, nós temos um culto aqui, um dia com Deus, uma tarde com Deus, quando precisamos ter uma vida com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Por enquanto nós temos um dia com Deus, uma tarde, mas caminhando para ter uma vida com Ele logo em breve, no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Domingo tem culto mais uma vez, se Deus assim permitir. Santa Ceia. Os irmãos se lembrar aí, já sabe do nosso projeto do banquete. Não se esqueça, se esforce. E terça-feira tem o segundo dia da campanha. Por esta causa, eu me coloco de joelhos. Já foi um primeiro dia tremendo e glorioso. E o segundo vai ser muito maravilhoso. Em nome de Jesus. Vem, igreja. Se você na tua casa se lembrar de um irmão que não veio para o culto, manda uma mensagem para ele. Pergunta a ele por que ele não veio para a igreja hoje. Soberano Deus e eterno Pai querido, Deus do poder e da glória, santo e bendito Senhor, leve paz e abençoa cada vida presente nessa noite, diante do seu projeto e do seu propósito. Nós vamos para o nosso quarto nessa noite, com um propósito, falando necessário, em palavras altivas, ou com a alma que nos leva até o Senhor, Deus. E que a sua vontade venha a ser feita sobre as nossas vidas. Ó Deus, se existir em nosso coração um desejo nessa noite por uma bênção material, e o Senhor está vendo que vai atrapalhar a nossa vida, cancela nessa noite esse pedido, Pai, para nós não nos machucarmos. São os projetos e os desejos que existem no meu coração, cada objetivo, Pai, financeiro, espiritual, nos meus objetivos financeiros, aquilo que é para atrapalhar a minha vida, não deixa acontecer. E me ensina a ser ouvinte ao Senhor e obediente à sua vontade, Deus. Em nome de Jesus, leve todos em paz. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós juntos. Nós vamos dizer